muito boa tarde, não, muito bom dia para você, meu amigo, muito bom dia para você, minha amiga, ao vivo nesta sexta-feira. Lembrando que o nosso comércio é mais uma vez aberto até mais tarde amanhã, domingo, Dia das Mães. Pessoal, aproveitando para comemorar junto com a sua mamãe, aquilo que eu disse ontem, você que tem aí um tempinho, vá até o Asilo São Vicente de Paulo, tá? De manhã ou à tarde, você que vai ficar em família aí, nosso carinho, nosso abraço todo especial para vocês. E hoje eu já começo o programa com duas pessoas especiais para nós, pela amizade que nós temos e pela competência que ambos vêm desenvolvendo dentro das suas atividades. Um na área política, outro na área médica. Estamos aqui com o Dr. Marcos Cunha. Bom dia, Marcos. Bom dia, Beni. Prazer estar com você no seu programa, de volta à TVI. Há um bom tempo, né? Faz tempo já. Faz tempo que você não aparecia. Tá certo. E aqui está também o Edson Giriboni, deputado estadual de Itapetininga e da região. Edson, o microfone está aí. Bom dia para você, obrigado pela presença. Bom dia, Beni Luiz, obrigado pelo convite. Bom dia, Dr. Marcos Cunha, os telespectadores. É um prazer poder estar amanhã gostosa aqui nos estúdios da TV ao lado de dois grandes amigos. Legal. O Edson vai ficar um pouco só porque ele tem compromissos, né? E o Marcos vai ficar comigo até o meio-dia. Deixa eu começar. Domingo, Dia das Mães, né? Depois eu vou falar com o Marcos sobre a importância do Dia das Mães, mas com você também, Giriboni, do projeto que estabelece 120 dias às mães que tiveram seus filhos e eles têm essa licença. 180, desculpa, 180 dias. 120 para 180. Era 120, foi para 180 dias. Foi uma iniciativa tua, né? Foi, Beni. No meu primeiro mandato, eu escutei algumas pessoas falando dos benefícios da amamentação, e nós temos aqui um especialista na área, o Dr. Marcos Kuhn, da amamentação até os 6 meses de idade. E no estado de São Paulo, a lei que existia era de 4 meses a licença maternidade. E aí eu fui estudar, fui pesquisar os estudos científicos, fui lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, tive uma reunião lá com vários médicos na época lá em São Paulo, os estudos da Organização Mundial de Saúde e comprovadamente, cientificamente, não se discute. O Dr. Marcos Cunha, especialista, pode aprofundar aí as questões científicas, técnicas sobre isso. Dos benefícios da amamentação até os 6 meses de idade. Tanto para a criança, principalmente para a criança, mas também ao bem-estar da mãe, que é uma funcionária pública, no caso do Estado. E eu apresentei o projeto de lei na Assembleia, estendendo de 4 para 6 meses a licença maternidade. Depois de muita discussão, o projeto foi aprovado na Assembleia, subiu ao governador para sancionar, tinha um vício de origem, porque é competência do Executivo e não do Legislativo, eu sabia disso, mas fui ao governador à época e ao chefe da Casa Civil, o atual senador Aloysio Nunes, levando todos os estudos, todos os argumentos, o impacto quase zero para a folha de pagamento do Estado, que eles acrescem de 2 meses, e eles realmente concordaram com o mérito e virou lei. O governador vetou e mandou de volta o projeto de iniciativa do deputado Edson Giriboni, votamos novamente na Assembleia. E hoje todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo, Ministério Público, Justiça, da Assembleia, todas as funcionárias públicas têm direito a 6 meses de licença maternidade. Eu acho que foi um grande ganho social, de saúde pública, diminuição de doença, enfim, todos os benefícios das mães amamentarem até os 6 meses os seus filhos. E o projeto ainda vai mais um pouquinho. Também tem a licença paternidade de 6 meses, quando o funcionário público faz a adoção de uma criança, para incentivar também a adoção da criança, e os 6 meses é para fazer aquele convívio inicial com a criança adotada. Esse é o nosso papel, enquanto legislador. O Dr. Marcos Cunha foi vereador, também no âmbito dos municípios, tentar pensar, criar, buscar, ver de que forma você pode contribuir para a população do seu estado, para o estado de São Paulo, e fico contente. Porque essa é uma lei permanente, Isso vai aí para a eternidade, esse benefício às mães e principalmente às crianças, filhas de todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Isso mesmo, Marco, importante isso. Você quanto médico, especialista. É recomendada a alimentação até 6 meses unicamente com aleitamento materno.
Então, o pediatra preconiza muito isso, a pediatria sempre falou muito nisso, os estudos, como ele disse, corroboram com esse projeto. Mas só que na vida prática você não conseguia fazer isso, porque as mães estavam trabalhando, tinha outra atividade e tal, então não podia. E isso prejudicava em muito a amamentação. E são vários os fatores, né? Nós podemos colocar até para a população em geral, a lei atinge até economicamente. Quem sendo a única alimentação e a mais completa, você não precisa comprar nada. No caso da mãe se afastar, a mãe evidentemente tinha que complementar comprando leite para a criança. Ou seja, ganha-se todos. Ganha-se todos. Todos ganham, sem dúvida nenhuma. E a saúde pública, você diminui também o risco de doenças, menos utilização dos hospitais, dos postos de saúde, que no Brasil, infelizmente, ainda vive saturado. Muito bem. Mas é um dia especial, né, Ben? É aproveitar e cumprimentar as mães, né? Eu acho que domingo, Dia das Mães, aí um abraço especial a todas as mães. A gente sabe da importância das mães, todos nós, né? Eu tenho vivido esses dias meio difíceis, que a minha mãe está doente, né? Então a gente sente muito nessa... Mas está bem. Está lá, está sendo cuidada, né? Mas a gente pede que Deus abençoe, que ela possa recuperar. Exatamente. E um abraço a todas as mães, né, Benê? Prazer ter participado aqui desse início desse programa com os nossos amigos. Fica o convite para você vir aqui para te falar. Agradeço e nós vamos voltar com mais tempo para a gente poder... Está todo mundo na expectativa, saber se você vai sair candidato a prefeito ou não, Edson. Dá em primeira mão para nós aqui que você vai ser candidato. Vamos deixar para o próximo capítulo. Ok, então fica. Tem reunião fim de semana aí do PV, alguma coisa ou não? Eu tenho um encontro do PV em Avaré. Em Avaré? Amanhã. E hoje você roda a cidade um pouco? Vou rodar um pouco, tenho algumas visitas que eu combinei e vou agora à tarde a Capão Bonito. Capão Bonito. Edson, obrigado. Um abraço para tua mamãe, então, que Deus abençoe, que ela se recupere o mais rápido possível. Se Deus quiser. É um pedido de todos nós, vamos colocar em oração. E fica aí, então, a participação do Edson, breve, mas ele vai voltar aqui ainda nessa semana ou na outra, para a gente bater um papo geral sobre política. O importante hoje é você estar aí na cidade. Isso que é importante, né? Você ter um deputado que está aqui o tempo inteiro, como era a questão do deputado federal, né? Que a gente precisa ter um deputado federal, Edson. Seria ideal ter um estadual e federal. Nós precisamos bater, já batemos. O Marcos foi candidato. Nós precisamos ter. É o contato do dia a dia, quer dizer, as verbas que vêm, enfim. Sem dúvida. Perdemos essa oportunidade. Mas não vai faltar, não. Vamos ter a hora certa para tudo aí. Legal, Edson. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Sucesso e felicidade. Obrigado, Benê. Obrigado, Dr. Marcos. Um grande abraço a todos. Valeu. Obrigado. Marcos, amanhã não, domingo, Dia das Mães. Você é uma das pessoas importantes dentro desse processo. Você já tem noção de quantos partos você já fez, Marcos? Parece incrível quando a gente faz a conta, mas isso é uma conta comum a todo ginecologista, todo obstetra. Eu parei de fazer essa conta já tem alguns anos. Mas se a gente for contar desde a formatura, hospital-escola, em que você participa ativamente do parto, e depois plantões em maternidades públicas e tal, quando eu parei a conta, eu estava em mais de 11 mil. 11? Quando você parou a conta? Quando eu parei a conta, 11 mil partos eu já tinha feito ou sido responsável por eles. Mas todo médico é assim, todo obstetra passa por toda essa história, ele também percorre a escola, a residência médica, trabalho em maternidades públicas, hospitais públicos, onde o movimento é muito grande. Aqui em Itapetininga, eu me lembro que nos nossos plantões, era em média 12 a 14 partos por plantão. Nós fazíamos dois plantões semanais, fizemos durante anos. Então, se você vai somando isso tudo, sempre dá um número bastante grande. Você lembra desde o primeiro? Lembro do primeiro. Menino ou menina? Foi menino. Menino? Foi menino. O meu primeiro parto. Devo confessar que eu não sabia muito o que fazer lá na hora. E fui ajudado por um médico mais experiente e por uma enfermeira muito experiente também, que me ajudaram muito no primeiro parto. Como é que foi a noite anterior ao parto? Para você já estava programado ou não? Não estava programado? Sem programação. Não? Eu cheguei para fazer um plantão da escola. E foi na maternidade. São Paulo? Em São Paulo. E fui para a maternidade. Estavam nascendo crianças, eu só acompanhando. Aí nasceram duas ao mesmo tempo. Aí eu tive que assumir uma sozinho. Foi a primeira vez que eu tinha assumido sozinho o parto.
Mas fiz assim, foi até meio engraçado, mas a enfermeira me ajudou muito, e aí o meu preceptor do estágio finalizou. O preceptor é o professor? É o professor. Professor. Que é uma palavra que não se usa muito, né? O professor? É o preceptor. É o preceptor, mas é assim, sem ser piegas, a gente sempre vê a discussão falando de professores, né? Eu me lembro de todos os meus professores, desde o jardim da infância até a faculdade. Me lembro de todos eles. Primeiro, então, foi o menino? Foi um menino. E depois aquela... E não foi a maioria. A maioria dos meus partos foram de meninas. Meninas. E, na realidade, a gente sabe que em cada consultório tem lá, cara, as fotos que as mães levam. Né? Você tem ainda até hoje? Então, ou tem o primeiro? Eu parei, mas assim, eles estão todos guardados. Eu parei porque num determinado momento a gente não tem parede. Não tem parede, exatamente. Não tem parede para colocar. Quando eu preenchi uma parede inteira lá no consultório, aí não tinha mais onde colocar. Aí eu guardei todos, mas todos estão guardados, tem todos comigo. Agora, domingo, né? Domingo, Dia das Mães, né? Dia especial. E até hoje, a emoção do parto é grande, Marcos? Ou se torna uma coisa frio? Não, é sempre uma emoção, porque por mais rotineiro que aquilo seja para nós, não é para a mãe. Tá, lógico. Então o ambiente ele fica contaminado pela mãe, pela alegria da mãe, pela emoção da mãe, pela emoção do pai. Então automaticamente você entra nesse clima de emoção. E agora, como nós voltamos a fazer os partos normais, nós estamos brigando muito por isso, então agora a gente tem um esquema todo diferente, pai junto, acompanhando. Ajuda muito para manter a mãe tranquila. E assim que o nenê nasce, a gente já coloca o nenê junto à mãe, ele não vai para lugar nenhum, então ele já sente o cheiro, tem o primeiro contato físico, a gente já tenta fazer amamentar, então é bastante diferente. Emoção maior. Sempre. Já chegou a fazer parto de gêmeos, Marcos? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Aliás, agora eu tenho um pré-natal de gêmeos. Gêmeos? Mas já teve mais ou não? Já chegou a fazer de triplos? Não. Não? Não. Nós tivemos aqui um caso de triplo, mas que ele fez o pré-natal comigo, mas o parto foi para Sorocaba, porque nós encaminhamos por causa de berçário. Não podia nascer aqui porque a gente não tinha UTI neonatal. Mas o processo é o mesmo? Ou é diferenciado dos gêmeos? Nasce um primeiro, depois vem o outro? Existe tempo de retirada de um e tempo de retirada do outro ou não? É meio de acordo com o trabalho do pediatra. Você vai retirando por um, dando para o pediatra, ele dá uma assistência, aí você espera. Quando ele pede o segundo, você campeia o segundo e assim vai. Mas é tudo em questão de 5 minutos, 4, 5 minutos. Verdade. Quer dizer, é algo em conjunto. Anestesista, pediatra, o obstetra. Sim. E para nós, o médico ele não gosta, na verdade, do pré-natal de gêmeos, de trigêmeos, porque são gravidezes que têm alto risco. Então a gente sabe que aquele vai ser um pré-natal que tem que ser muito vigiado, muito controlado, porque é muito sujeito a muita patologia, muito risco obstétrico, de parto, de cesárea. Agora, Marcos, é lógico e evidente que na vida tem altos e baixos, perdas e ganhos. Numa situação crítica entre a criança e a mãe, qual que é a opção? A opção é sempre pela mãe. Pela mãe? Sempre. Porque ela pode gerar outros? Sim, sim. Sempre pela mãe. Então, é uma situação que ninguém quer viver. Sim. Né? Já viveu isso? Já. Algumas vezes. Mas o final nunca foi trágico. É trágico. Você faz opção pela mãe, mas nem sempre a criança nasce mal, tem aquela coisa toda, mas na maioria das vezes a criança não saiu bem. Mas já tivemos casos fatais. Infelizmente. É impossível não ter, né? Já tivemos casos fatais de mãe, já tivemos casos fatais de criança. E como é que fica o médico numa situação dessa, Marcos? Ao término de uma situação? É muito complicado para o médico, porque assim, a vida toda do médico, tudo aquilo que ele se propõe, que ele estuda, é para dar vida. Então é o contrário daquele desfecho. Então quando você não consegue aquele desfecho, você se sente
impotente, incapaz, né? Porque você não conseguiu finalizar aquilo de bom grado. E na minha área obstetrícia, são tragédias, né? Porque ninguém está preparado para ir para uma maternidade e falecer a mãe ou falecer o nenê. Você tem em casa, eu sempre penso nisso muito. Quem vai para a maternidade, na maioria das vezes, ela já tem um quartinho na casa todo pronto para receber aquela criança. E se aquela criança não vem, isso é uma tragédia. Então, para nós também afeta, assim, bastante. Quer dizer, é um dia que fica marcado, né? Você também não esquece. Não, né? Não, você também não esquece as perdas que você tem. Mas as alegrias de trazer a vida é enorme também, né? O que compensa é isso que eu te falei. Quando eu parei a minha conta de parto, eu estava em mais de 11 mil. Eu diria que desfecho ruim, eu devo ter tido em 3 ou 4 casos. Mínimos. Mas eles são muito significativos. Mas são significativos, até maior do que 11 mil partos. É porque a conta que a gente faz é assim, a porcentagem disso em 11 mil partos, ela é insignificante. Mas para a mãe é 100%. Para a família é 100%. Você falou agora há pouco sobre a importância do parto natural, né? O parto normal. Nós temos a maior parte é cesárea ainda ou ainda o parto normal ainda predomina? A maior parte ainda é cesárea. Ainda é por opção? Na maioria das vezes. Opção da mãe? Aqui no nosso hospital... No Unimed? Nós temos um trabalho... De conscientização. Para parto normal. Tá. Que inclusive é um trabalho que nós somos pioneiros, pilotos no Brasil, no retorno ao parto normal, no incentivo ao parto normal. E nós somos referência, mesmo com um número baixo, do tipo de trabalho que a gente fez, a gente é referência no Brasil. A ANS está fazendo um trabalho grande em que o Einstein está junto, o IHI, que é um instituto americano, para partos adequados, usando Itapetininga e mais 2 maternidades de referência. Que bom! E a dificuldade que a gente ainda tem é porque ainda existe alguma resistência de alguns médicos. Lá os nossos médicos do plantão, não todos têm a tendência para o parto normal, têm a opção para o parto normal, mas existem alguns outros médicos que não, e enfrentar muita resistência da mãe e da família. Mas, Marcos, a patologia facilita ou a indução, o parto normal? Como é que é o processo? É biológico? É completamente fisiológico. Fisiológico, né? Então, desculpa. assim, se você não tem nada que comprometa, porque a cesárea é importante, né? Ela é um procedimento que salva a vida. Tá. Mas ela tem a sua hora para ser usada, né? O que se fazia muito antes é assim, vou marcar cesárea para o dia tal. Porque no dia tal é bom para a mãe, é bom para o médico, faz de manhãzinha, porque aí ela recebe visita de tarde, faz de noite, porque ela dorme à noite, de manhã ela já recebe a visita. Então essa coisa ficou muito mecânica, né? Entendi. E não é o tempo da criança, não é o tempo do nenê. Então a gente faz. E havia muita iatrogenia, Brasil afora, de muita criança prematura, tirada antes do tempo por conta desta conduta. E há uma pressão enorme realmente da família e da mãe. Vai chegando às 40 semanas, são 40 semanas, né? Uma gestação. Quando chega ali em 38, 39, já começa a família a bater mais forte. Eu uso o termo, eles enlouquecem porque eles querem que nasça e não quer correr nenhum tipo de risco. Então quer nascer. E há ainda uma pressão muito grande na mãe. Mas a gente está tendo assim muito trabalho para conscientizar a população das vantagens do parto normal. E a gente tem conseguido isso. Lá no hospital nós passamos de 3% de partos normais, já chegamos a mês de 50%. Que maravilha! Estamos numa média de 30%, 40% de parto normal, que é fantástico para a gente. Facilita para todos? É para a mãe, muito melhor. Para a criança. Sem dúvida. O impacto é maior para a criança no parto normal do que a cesárea ou não? Não, pelo contrário. Você imagina que existe todo um tempo e um rito que a gente chama de passagem daquela vida intrauterina para a vida extrauterina. Sim. Isso há de ser respeitado.
E o parto normal, isso acontece. E tem a parte fisiológica, né? Quando a criança passa pelo canal de parto, que a gente chama, ela tem a compressão pulmonar, né? Onde ela solta toda a secreção do pulmão, aí ela respira e chora. Na cesárea isso é muito diferente, porque você puxa a criança para fora e é obrigado a passar uma sonda para limpar a secreção. Quer dizer, é muito agressivo, mas é a conduta rotineira da cesárea. O tapinha continua? Ou não existe mais? O tapinha é folclore. É mesmo? O tapinha não existe? Não. Nós nunca demos tapinha. Quando você quer reanimar, quando a criança nasce um pouquinho deprimida, você massageia a criança, tal, esquenta e logo ela recupera. Mas o tapinha já não é da minha época. Nossa! Já é antes. O choro é natural daí da criança? É natural porque ela é a primeiro respirar. Tá. Aí ela chora. Que maravilha. Deve ser uma emoção maior, né, Marcos? Você se emociona muito com a família, né? Porque entra pai, às vezes entra mãe, a avó, né, da criança, entra irmãos. E a reação deles ao nascimento é... Mas recentemente eu vi uma matéria que proibiram um pai de adentrar ao parto. Às vezes a estrutura do ambiente não proporciona a entrada de mais pessoas. Seria isso, Marcos? Existe assim uma cultura também que é a seguinte: as instituições, elas tendem a se proteger. Então, por exemplo, você imagina aquilo que eu falei, o parto ele pode correr muito bem, como pode não ocorrer bem. Entendi. Se você está lá dentro durante uma cesárea, durante um parto e a coisa não correr devidamente, o acompanhante que está lá dentro acaba dando um trabalho enorme para a equipe. Mas eu acho isso, hoje em dia, sem importância. Porque se tem alguém da família lá dentro e acompanha, seja para o bem, seja para o mal, ele tem condição de avaliar o trabalho. Sim. E dizer, não, a equipe trabalhou bem. O desfecho pode não ter sido bom, mas assim, a equipe trabalhou o que tinha que ser feito. Mas é que nem um caso de uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória. Eu já ouvi, não vi, mas já vi cenas pela internet e tal, do que o médico sobe em cima do paciente. Para tentar buscar ele de volta. Né? Agora, se tendo um parente ali, imagina o desespero. É difícil. Você precisa, nesse caso assim de parada cardíaca, de morte, você tem que retirar o parente. Porque ali porque ali, senão você tem que tratar dos dois. Dos dois, né? Quer dizer, o que está tendo a parada e o outro que vai ter uma outra parada de ver a situação. Ali você tem que retirar. Agora, hoje em dia, a tecnologia favorece, Marcos? Muito, né? Muito, até a própria medicina, o controle, os cuidados, né? Hoje a população vive muito mais. Você se lembra, e eu sempre comento isso, quando eu era criança, eu assistia na televisão uma propaganda de cobertor, que tinham 2 velhinhos numa cadeira de balanço. Aqueles 2 velhinhos tinham 50 anos de idade. Hoje, eu já estou fazendo 60. Me sinto em pleno trabalho, com toda a atividade minha correndo normal. Quer dizer, então hoje envelhecer, nós estamos falando de alguém de 90 anos. Então, eles vivem muito, aí convivem com as patologias durante muitos anos, né? E a medicina proporcionou isso, essa longevidade que hoje a população tem. Mas tem um preço. Muito caro. Você fala sempre isso daí, que cada dia a medicina ela proporciona muito mais avanço, mas tem um preço muito mais alto. Na área da saúde, há uma diferença brutal com qualquer outra área. Você veja bem, se numa indústria você tem uma máquina nova, um equipamento novo, o que ele faz? Ele te dá ganho de produtividade, ele diminui, infelizmente, a mão de obra, então diminui teu custo, aumenta em muito o resultado daquilo, lucrativo ou de volume. Na medicina, tudo que se ganha em tecnologia encarece a medicina, ela não barateia em nada. Então, a gente já fez aqui nós já falamos sobre isso, antigamente só tinha raio-x, depois apareceu o ultrassom, que não substitui o raio-x.
Aí apareceu a tomografia, que não substitui ultrassom nem raio-x, aí veio a ressonância, que também não substitui. Então hoje uma pessoa faz raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, PET scan e por aí afora. Então somam-se os custos, né? E a população está sempre muito ávida à saúde, muito ávida a comparecer em consulta e tal, o que é uma coisa importante. Mas existe um custo muito grande e isso impacta muito nas operadoras e no próprio governo. Antigamente, Marcos, a gente ouve falar, o médico é aquele médico da família, aquele médico que tratava da família como um todo. Sim. Hoje, com essa modernidade, os médicos que estão aí dependem de todos esses exames para dar um diagnóstico? O que acontece hoje é assim. O médico está diminuindo muito o seu tempo de consulta pelo volume que se apresenta. Sim. Então ele diminui muito o seu tempo de consulta. Das maneiras de você diminuir o seu tempo de consulta é pedindo exame. Tá. Porque antigamente, o que a gente preconiza, e todos os médicos, pensam assim. Eu examino alguém, faço um diagnóstico provável e peço um exame para comprovar aquilo. Qual é a rotina hoje? Hoje a rotina é pedir um monte de exame para depois e ver se naquele monte de exame aparece alguma coisa. Tá. E existe também uma pressão do paciente. Em querer saber o que ele tem. Em fazer exame. Em fazer exame? Em fazer exame. Gosta de fazer exame? Adora. O paciente vai no consultório, vai no serviço público. Se você não pedir exame, esse médico não presta. Sai bravo. Sai bravo. Muitas vezes sai bravo. E é difícil você explicar, você não precisa desse exame. Eu faço muito isso. Você não precisa desse exame. A pessoa fica brava. Mas como não? Pois é, não. Eu até dou risada. Tem gente que você faz, na minha área, eu vejo um exame de Papa Nicolau, que é um exame para câncer de colo de útero. Então, não raro, eu digo para o paciente, olha, teu exame não deu nada. E a paciente reclama, como não deu nada? Eu tô apareceu nada aí? Aquilo, Eu falo, ainda bem, isso aqui é um exame para câncer, ainda bem que não deu nada. Então, chega a ser engraçado. Mas existe uma pressão grande, a pessoa quer fazer exame. Nessa fase agora de dengue, essa coisa toda, chikungunya, o que acontece? Qualquer sinal, qualquer alteração numa criança, a mãe leva não só a criança, como os outros filhos que ela porventura tenha, leva tudo para um pronto-socorro. E lá quer fazer o exame. E isso não é necessário, depende do que o médico vai examinar e dizer o que precisa. E o pior lugar para você levar uma criança com suspeita de dengue é no pronto-socorro. Por quê? Porque todo mundo vai para o pronto-socorro. Sim. Então, se lá no pronto-socorro você der o azar de cruzar com uma criança com dengue, você vai ter uma chance enorme de também adquirir a doença. Entendeu? Então, assim, não vá. Essas doenças respiratórias, não vá. Não apareça. Mas a dengue é pelo mosquito, né? Pelo mosquito. Mas assim, se você está no meio de doentes, sua tendência é ficar doente. Não especificamente a dengue, né? A pessoa que tem a doença, por exemplo, ela tem imunidade baixa. Então, por exemplo, se meu filho tem dengue, eu vou levar ele num consultório. Ele está com a imunidade baixa. Eu vou levar ele num consultório afastado, ou num horário determinado. Sim. Isso pode ser no posto de saúde. Sim. Você leva no posto de saúde num determinado horário. Se você junta todos os doentes no pronto-socorro, o que acontece? Ele vai sair dali doente pior do que entrou. Né? Porque pode pegar outra, pode pegar uma bactéria. Porque a imunidade dele é baixa. Pode pegar. Eu sempre brigo aqui no hospital, a gente tenta dar alta para os nossos pacientes muito rapidamente. Por quê? Porque o ambiente hospitalar é um ambiente completamente contaminado. E aí as pessoas acham que o hospital está querendo soltar para desocupar leito, e não é a realidade. Não. Aliás, o hospital ele precisa de leito ocupado, porque senão ele dá déficit. Sim. Então o leito tem que estar ocupado. Mas a ideia é nunca deixar internado. Porque 2, 3, 4 dias do hospital você vai pegar uma infecção hospitalar. E aí vai agravar qualquer quadro que você tenha. Agora, Marcos, com esse dia a dia, chikungunya, dengue, vírus Zika, agora microcefalia, as mulheres têm procurado muito mais os ginecologistas? Ou deram uma freada, não vou ficar grávida? Você sabe que por conta do meu trabalho de administração, eu tenho feito menos consultório.
não notei no meu consultório uma preocupação aumentada em relação a isso. Eu não vou engravidar por conta da doença. Tá. Eu pessoalmente, não notei isso. Pode ser que nos outros consultórios isso esteja ocorrendo. Por que algumas regiões, amigo, Cefalia pegou mais do que na nossa região, por exemplo? Difícil falar. Não tem comprovado cientificamente, não tem nada? Porque o maior índice aqui no Brasil é em Recife, né? Em Pernambuco. É isso. Então, começou, né, a coisa toda lá. Não sei por quê. A contaminação lá foi maior. Existem ainda várias suposições, inclusive de medicações, sim, que não tem se comprovado de que eles estiveram provocando isso ao início. Fala nisso, deixa eu perguntar para você, a grávida toma a vacina de rubéola ou não? A grávida? Toma. Porque surgiu um comentário também uma vez, que não, daí alguém falou para mim, não, mas a grávida não toma, né? Então, na verdade, assim, ó, eu particularmente não faço vacina nenhuma em grávida. Não? Não. Por convicção minha. Convicção sua? Convicção minha. Eu não faço vacina nenhuma. Agora, por exemplo, sai a campanha, aí não sei o que, estão vacinando todas as grávidas. Tá, o HN1 e contra a gripe. Eu não digo para não fazer. Doutor, eu posso fazer? Pode. Entendeu? Eu não bebo. Agora, se você falar assim, se eu encaminho para fazer essas coisas, não. Então, por exemplo, tem tétano. Poxa, hoje em dia tem uma vacina. Mas a grávida, para ela contrair tétano, ela precisa estar num estado carencial enorme. E você não vê isso no pré-natal, eu não preciso mandar para vacinação. Então é uma vacina que eu nunca fiz. Então eu tenho algumas restrições à vacinação. Não sou contra, mas eu tenho restrições. Para a grávida? Para a grávida. Mas para o bebê? Não. Eu tive uma experiência ruim em casa com febre amarela. Deu aquela onda de negócio de febre há uns 8 anos, 10 anos mais atrás. ou menos, idade do meu menino. Meu menino vai fazer 8, então tem uns 7. E ele estava com 6 meses e aí foi pedido para fazer a vacina nele. Ele fez a vacina, quase morreu. Aquele negócio do macaco? Foi parar na UTI. Aqui do partir dessa para outra. Eu também. Quase morreu. Depois eu raciocinei, mas o que tem a ver? Eu não saí de Itapetininga, né? Não fui para a área de floresta, não fui... E fui lá e tomei aquela vacina, rapaz, eu quase parti dessa para outra também. E ele quase morreu. Nossa. Foi uma correria com o meu menino. Então, assim, tem que ter muito bom senso para fazer isso. Na verdade, o que era? Ele estava com 6 meses, era limítrofe para a vacina e ele tinha alergia a ovo. E a vacina a cultura é feita em ovo. Então, quase matou. Nossa. Então, precisa tomar cuidado. Ou seja, tem coisas que ajudam e tem coisas que não ajudam. Você tem que ponderar isso na vida clínica. Vamos ao nosso primeiro intervalo, então. Vamos voltar a conversar com o Marco. Quero saber se ele, na política, indiscutivelmente foi um dos grandes vereadores, dos grandes legisladores, eu digo isso. Ele, o Monicolete, né? Foram grandes legisladores, tá? Vamos falar da Unimed também, que é um assunto que interessa toda a nossa cidade, o potencial que tem. E outros assuntos de interesse da nossa cidade. A gente volta já já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Sabor irresistível, qualidade incomparável. De terça a sexta, aproveite o almoço executivo com todo o charme Castellamare que você já conhece. Cantina Castellamare, Itapetininga. Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. Durante quase 5 anos, fiz este início do programa Universo do Bem, convidando a você que nos assistisse. E hoje estou aqui para cumprimentar a TVI, completando 12 anos no ar, na nossa cidade, falando da nossa gente, falando das nossas lutas, das nossas conquistas, sempre presente na história de Itapetininga. Parabéns, TVI! Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal.
gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Olá, sou Quirino Neto e queria convidar você a assistir o programa Momento Empresarial. Programa este realizado pela Associação Comercial, que é apresentado toda quarta-feira às 20 horas com reprises durante a semana. Momento Empresarial vai mostrar os eventos realizados tanto pela associação como pelo associado. Eu aguardo você. Programa Momento Empresarial. Apoio Cultural. Associação Comercial de Itapetininga. A Casa do Empresário. Cicobi, Cred, ACI, Cooperativa de Crédito. Olá, eu sou a Fran Mendes e estarei apresentando o mais novo programa da TVI, Personalizarte. Espero vocês! Programa Personalizarte, toda quarta às 20h30. Apoio Cultural, Dima Fran. Personalizarte, loja e salão de eventos. A domingueira mais agitada está de volta. Dia 8 de maio, no Clube Recreativo de Itapetininga. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote. Venha dançar com Paulo Ricardo e Israel. Dia 8 de maio, no Clube Recreativo de Itapetininga. A partir das 20 horas. Informações na Secretaria do Clube ou pelo telefone 3271-0241. A domingueira mais agitada de Itapetininga é no Clube Recreativo. Muito bem, estamos de volta nesta sexta-feira. Um abraço e um carinho todo especial para você, né? Tá aqui no jornal que eu acabei abrindo aqui coincidentemente aí. Gravidez precoce leva em 4 vezes o abandono de a gravidez precoce você já pegou alguma já, Marcos? Apesar de muita campanha e conscientização que o governo faz, a gravidez precoce ainda é uma rotina. As meninas ficam grávidas muito cedo. Muito cedo. E tem toda a informação para não ficar. Tá. Mas continuam ficando grávidas. Aquela história de que, eu não sabia, não existe. Não. Hoje em dia a informação é muito grande, né? Hoje, de 9, 10 anos, fora a educação na escola, o acesso à mídia hoje é imenso. Então, todas têm noção do que fazer para não ter doença sexualmente transmissível, para não ter gravidez, mas mesmo assim isso continua acontecendo. Marcos, vai ser candidato a vereador ou não? Não. Não? Não quer mais? Estou muito afastado da vida política. Estou com muito trabalho na minha área, então assim, tenho me dedicado mesmo ao meu trabalho. Então, política esse ano? Nada. Não pretendo participar de forma nenhuma, nem direta nem indireta. Nem apoiando esse ou aquele? Prefiro não. Eu tenho amigos, né, na política. Então, assim, de um lado e de outro. Então, eu prefiro nem me posicionar. A não ser que seja uma coisa extremamente necessária, mas não vejo isso como. Mas provavelmente não. O Marcos é viciado em trabalho, workaholic. É isso mesmo, Marcos? Sempre foi. Sempre foi? Sempre. Gosto de trabalhar. Eu tenho um ritmo assim muito intenso e me sinto muito bem com isso. Te faz bem? Me faz bem. Eu não consigo ficar muito tempo sem fazer alguma coisa. É engraçado em casa, assim, por exemplo, se eu tenho um final de semana inteiro, isso num determinado momento me incomoda. Porque eu fico pensando que eu poderia estar fazendo alguma coisa. Eu sempre falo em casa, não vamos dormir muito, porque dormir muito é desperdiçar tempo. Você dorme em média quantas horas? 5 horas. Só? Eu durmo muito tarde e sempre acordo muito cedo. 3 vezes por semana, religiosamente, eu começo meu trabalho às 6h15.
Então, 4h30, 15 para 5, eu já estou levantando. Eu trabalho em São Paulo, eu saio daqui 4 horas da manhã, num determinado dia. Então, assim, é corrido, mas assim, me sinto bem. Mas a família segue a mesma rotina? Família não, mas entende a minha rotina. Ah, tá. Entendeu? Que é importantíssimo. Eles entendem. Existe um pagamento por isso, né? Que eu reconheço. Às vezes você não acompanha muito o crescimento dos filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, 4 filhos. 4? 4 filhos com a minha enteada, que é a minha filha. Então eu tenho 4 de todas as faixas. Um de quase 30, uma de 21, uma de 14 e um de 8. A de 14 é a cantora? É a Tainã. Como é que foi? Como é que foi pra você, Marco, ver ela na TV? Foi super bom, né? Ela aproveitou bastante, se divertiu com aquilo tudo. The Voice Brasil, né? Lá em casa eles têm a vocação musical por conta da mãe, né? Então, a mãe canta, minha cunhada, meus cunhados também cantam. As meninas, as filhas cantam, a filha da minha cunhada também já tem uma vozinha, já está indo mais ou menos para esse caminho. Então eles têm lá todo um lado musical. Agora, você falou que tem um filho de 30? Tem um filho de 29 anos. Tá fazendo? Ele mora em Taubaté. Taubaté? Está casando agora dia 14 de maio, mas ele já tem um menino, eu tenho um neto, o Arthur. Mas nenhum seguiu a vida médica ou não? Não. Não? Não. A minha menina Camila está fazendo cursinho, ela quer fazer nutrição. Nutrição. A Tainã fala muito em ser médica. Fala? Fala, mas assim, sem nenhuma influência minha ou de qualquer pessoa. Já vem dela mesmo. Mas até agora não, ninguém na área. Que maravilha, que Deus abençoe eles aí. Fantásticos, né? A gente torceu muito, né? Agora, o Marcos, a Unimed, como é que tá, Marcos? A gente está com dificuldade, como todo mundo, né? Como todo hospital? Eu diria como todas as empresas, né? Dentro dessa crise, o que acontece? Nós sofremos essa crise muito mais do que uma empresa. Por quê? Você acompanhou que muitas indústrias, empresas grandes de Itapetininga demitiram. Todas essas empresas são nossas clientes. Sim. Então, se uma empresa demite 100 funcionários... São 300 que contam. São 300 que contam. Exato. É a média, 3 por família. Isso. Então, alguém demite 100 aqui, alguém demite 100 ali, alguém demite 200 aqui. Teve casos de demissão de 400 pessoas. Sim. Então, o que acontece para nós na Unimed? Nós perdemos já 3.000 e poucos clientes. Isso dá uma diferença na receita muito grande. E o custo nosso não diminui em nada. O custo operacional continua. O hospital tem um custo enorme, tem que se manter. É o que eu te falei, na medicina toda a tecnologia que a gente paga, ela se mantém. Diminui um pouco relativamente o número de consultas por conta da diminuição de cliente. Mas isso é relativo, a gente não percebe isso muito no caixa. Então, nós tivemos situações assim de ter que se ajustar, tivemos que fazer readequações, diminuição de alguns setores, demissão, todos esses ajeitos. Houve diminuição na área de cirurgia, Marcos? Não. Não? Não. Isso que a gente fala, incrivelmente algumas coisas não diminuem muito, então as cirurgias continuam acontecendo no mesmo número que a gente tinha antes. Nós temos no hospital 250 cirurgias em média mês. E isso se mantém. E é tudo muito caro. E na medicina é muito caro, então, e uma coisa influencia diretamente na outra. Aquilo que eu te falei, as pessoas procuram muito o serviço médico, um gargalo insolúvel que a gente tem, como qualquer setor de saúde tem, por exemplo, o nosso pronto atendimento. Sim. Vive lotado. E ali o custo do pronto atendimento é imenso. De médico, de medicação, de exame. E tem casos assim, nós temos acontecendo, por exemplo, caso de leucemia, já está em 900 mil reais. Já tivemos casos de 1 milhão. Temos casos crônicos em que você gasta 20, 30 mil por mês com uma pessoa.
de rotina, você é obrigado a fazer isso. Nós temos internações de crônicos, então o custo é muito elevado. Então, você imagina que uma mensalidade média, uma pessoa de 40 anos, aí vai estar em torno de R$400, 350, R$400. Não cobre custo nenhum. Não cobre custo nenhum. Então, na massa, no volume, que você consegue dinheiro para pagar o custo, que a gente diz o custo assistencial. Nosso custo administrativo ele é baixo, mas o custo assistencial é grande. Então, se eu faturo 100 mil, eu gasto 99 de assistência médica. E sobra 1.000 para pagar a conta. Mas como é que investe? Como é que traz? Nesta fase agora, você fica amarrado em investimento. Nós tínhamos lá no hospital, por exemplo, já pronto para uma reforma por pronto atendimento. Nós íamos fazer 18 boxes individual, com leito, com tudo, e um prédio anexo de ambulatório de 4 andares. Num custo estimado de 4 milhões, freamos tudo. Porque não dá para entrar no investimento de empréstimo, entrar numa agência bancária e fazer empréstimo, porque daí o custo-benefício aí se torna inviável. Você precisa daí ter uma gerência financeira muito boa, muito adequada. Teve um mês de fevereiro, nós faturamos 4 milhões e 900 mil e despendemos 5 milhões e 600. Então, dá vermelho. Mas dá vermelho. Mês, se for computar isso durante 12... Você chega a 6 milhões negativo. 6 milhões de déficit. Que hoje em dia é um puta dinheiro. É quase insolúvel. Há ideias, lógico, de otimizar, tentar resolver o problema, unificando a Unimed com Tatuí, com Sorocaba, enfim. Há muitos anos a gente não sei se isso é viável. Fala nisso, né? Porque assim, a gente acha viável a operadora de saúde que tenha pelo menos 100 mil usuários, para ela ser sustentável. A operadora em Itapetininga, nós temos em torno de 30 mil usuários, contando o repasse, que a gente chama, que é de outras Unimedes de fora, que estão aqui. E nós tem 18 mil nossos só, e completa os 30 mil com os de fora. Então, existem esses estudos para juntar, mas não, por exemplo, Itapetininga e Sorocaba, porque fica inviável. Você, como eu posso comparar, você querer fazer uma fusão de um ônibus com um carro de passeio. Não tem como. Não tem como. Então, você precisa estar entre os seus. Então, Tatuí, Itapeva, São Roque, Salto Itu, são Unimedes viáveis para compor 100 mil e fazer uma operadora só. Porque daí o custo da operadora diminui em 90%. Então, esses estudos existem, nós estamos desenvolvendo essas questões agora, principalmente porque a gente está vendo que daqui para frente, em função dos custos muito altos e sujeito a crises econômicas como essa, e a casos, por exemplo, um caso de 1 milhão praticamente mata a operadora, porque você não tem caixa para pagar aquilo ali. Então, precisa juntar. E a probabilidade de receber isso também? Nossa, é enorme. A gente está recebendo isso várias vezes. Transplante de medula, nós já tivemos 3 casos. Aqui? De clientes nossos. Ele nunca fica em menos de 450, 500 mil reais. Ele nunca fica. Então, o cliente não entende muito isso. E o governo também está apanhando com isso. Uma coisa que eu sou contra. Quando você vê essas campanhas, essas coisas que vem na televisão e fala assim, uma criancinha de 6 meses foi para os Estados Unidos fazer transplante de coração, pulmão, fígado, não sei o quê, tudo junto, custou aquela menina Sofia lá de Sorocaba. 3 milhões de dólares, isso. 2 milhões de dólares. O que acontece? O dinheiro não é infinito, né? Ele é finito. Então, se você pega 2 milhões de dólares para dar para uma criança, outras pessoas ficarão sem. Que todas têm o mesmo direito, quer dizer assim, se você tiver meia dúzia dessas crianças, você não tem atendimento público. Exatamente. Então você pegou 2 milhões de dólares para atender uma população toda e jogou numa criança. É triste, entendeu? Mas assim, você tem que optar, é aquela história. Num caso de gravidade, você faz opção pela mãe ou pelo filho? Eu falei para você sempre pela mãe. Se você tiver que optar por 100 mil pessoas em uma, eu vou optar por 100 mil pessoas e não por uma. Então, essa judicialização, porque isso vem de uma caneta de juiz, né? Obrigando a dar esse atendimento. Então, quer dizer, isso acaba inviabilizando. O secretário estadual, o Davi Wippe, ele uma vez mostrou os custos do Estado.
ele chegou no ano a gastar 800 milhões de reais em ações. E dentro dessas ações tinha peruca, shampoo, sabonete prótese peniana. Entendeu? Prótese peniana, mas enfim, a prótese peniana até que o cara precisa. Ele não usa, né? Mas shampoo, água de coco, não sei. Mas e o juiz dá isso aí? Dá. Acho que até é brincadeira, né? Dá. Então existe um trabalho também para conscientização, porque a judicialização da medicina inviabiliza a própria. Porque o juiz também, assim, tem um pedido médico que fala, ela tem que fazer isso. O juiz não é médico, ele fala, bom, se ele está dizendo que ela tem que fazer, eu vou dar. Vou dar. Mas ele não tem noção do que isso acarreta atrás. E existe também, por outro lado, uma máfia em torno da medicina, que, por exemplo, órtese e prótese. Órtese e prótese existe uma máfia atrás. Saiu no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Existem profissionais comprometidos com isso. Então ele orienta o paciente, olha, eu vou te dar um papel, papapá, daí você leva isso para o juiz vai autorizar, porque não tem outro jeito, ele vai autorizar. E esse profissional que mandou, ele é sócio da empresa, o filho dele é dono, o cunhado é dono, ele recebe porcentagem, então eles acabam usando o judiciário para desenvolver a prática criminosa. E o juiz está percebendo isso agora também. Que isso acontece. Então ele tem que analisar aquela história. Mas existe assim, eles fazem de tudo. Essas ações muito grandes, às vezes vem sexta-feira, 4 horas da tarde. Quando você recebe, você não consegue. Teve um caso em São Paulo interessante que teve uma ação para a pessoa fazer um tratamento nos Estados Unidos. O juiz deu no final da tarde de sexta-feira, um juiz substituto. O cara já pegou o avião à noite, chegou nos Estados Unidos sábado de manhã e começou o tratamento. Segunda-feira, quando a operadora recebeu a notificação, a pessoa já estava nos Estados Unidos tratando. Aí você vai recorrer. Você recorre, você pode até ganhar, mas você não interrompe mais o tratamento. Você ganha, mas depois você vai cobrar de quem? O paciente não tem dinheiro para pagar aquilo. Aí você fica com prejuízo. Você pode até ganhar, mas o prejuízo já foi. Mas o importante, salientando que o trabalho vem sendo bem feito na Unimed daqui e diga-se de passagem, com novas ações, enfim, novos procedimentos. E que fique bem claro, com a colaboração indispensável do médico cooperado. Porque tudo isso recai no médico cooperado. Porque muitas vezes ele acaba deixando até de receber o que deveria. Muitas vezes. Muitas vezes. E se a empresa der algum tipo de prejuízo, quem paga o prejuízo é o médico cooperado. Marcos, chegando no finalzinho do programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas queridas mamães, você que traz ao mundo a alegria maior de ser mãe, né, que é o filho, né? Domingo agora, junto às mamães, quero mandar um abraço para a dona Márcia, junto com o Rodrigo, a Mariana, o Felipe, né, que é mãe também, as mamães de uma forma geral, Marcos. Então, eu queria deixar um abraço, meus sinceros parabéns a esse dia. Me sinto uma pessoa privilegiada por poder conviver no exato momento em que as mulheres se tornam mães. Isso é uma coisa impagável, é um privilégio que nem todos têm. Então eu me sinto muito privilegiado por isso. Mas parabéns a todas, parabéns à minha esposa que é mãe, à minha sogra que é mãe, às minhas irmãs, e uma lembrança especial para minha mãe que já se foi há mais de 10 anos. Que Deus possa confortar a todos que perderam sua mamãe, como eu também já perdi há 3 anos. Um abraço e um carinho todo especial para vocês. Hoje conversei no começo do programa com o deputado Edson Giriboni, falando da importância, né, da licença maternidade de 180 dias. Conversei com o Marcos Cunha, que já confirmou. Infelizmente, Marcos, você não é candidato. Você foi um dos grandes legisladores da Câmara Municipal, diga-se de passagem. Tenho alguma saudade e alguma não. Não? Teve coisa boa. Coisa ruim? E teve coisa ruim. Mais ruim ou mais boa? Não, mais boa. Assim, era muito bom conviver com aqueles vereadores que eu convivi. Era um grupo muito bom. E nós tivemos a oportunidade de discutir coisas importantes. E eu me sentia muito bem podendo discutir coisas importantes para o município. Ficou frustrado ou não? De algumas leis que você criou não se tornarem realidade? Eu acho que isso é um problema sério, né? Porque você cria uma lei que ela vem em benefício da população, mas ela efetivamente não é implantada e ninguém pode fazer uso daquilo. Vem chegando o telescópio, quem vem hoje, Samuel?
Hoje é o Roberto Ramalho. Roberto Ramalho, segunda parte do programa. E a festa do Divino. E a festa do Divino, que começa hoje também. Tem a festa da Nossa Senhora de Fátima. Marcos, obrigado mais uma vez. Obrigado Leve o nosso convite. abraço à tua família. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Um abraço para todas as mamães aqui. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço para dona Márcia, minha esposa, mãe, né? A você, mãe. Hoje à noite, tá repetindo o programa. Um ótimo dia, tá? E um ótimo final de semana, com muito carinho, é o nosso desejo. Tchau.